Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui para mais um programa para falar a respeito dos principais acontecimentos na área tributária que ocorreram no mês de abril de 2022. E eu conto mais uma vez aqui com a presença de Gustavo Reis e Daniel Brasil. Olá, Alexandre. Olá, Daniel. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, com muita notícia, com muita informação importante, inclusive sobre o E-Social. Então acompanhe aí que tem muita coisa boa nesse programa de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do GTcast e que nessa pauta do mês de abril tem algumas normas importantes relacionadas às empresas que são optantes do Simples Nacional. É isso mesmo, muita informação importante para você que milita na área tributária e que não consegue acompanhar esse processo tão dinâmico de alterações das normas legais, de decisões judiciais importantes e de notícias que acabam impactando no seu dia a dia e que você encontra aqui um resumo dos principais acontecimentos no seu GTcast. A gente vai começar com aquele giro de notícias na seção GT News. É com você, Daniel. A primeira notícia é: PGFN lança plataforma digital para negociar bens de devedores da União. O governo federal criou uma plataforma na internet para colocar à venda bens de devedores da União, penhorados em execuções fiscais ou oferecidos em acordo administrativo. O programa Comprei foi regulamentado por meio da portaria PGFN 3050 de 2022. Olha, Daniel, essa notícia ela é interessante e há duas observações que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que essa plataforma não altera em nada as regras processuais, ou seja, antes de colocar esse bem à venda nessa plataforma, primeiro tem que haver uma autorização judicial e tem que haver uma comprovação de que não há qualquer impedimento para esse negócio. E antes disso, inclusive, esses bens serão negociados diretamente com o devedor para saber se há alguma forma melhor de honrar o débito. Então, diante disso tudo, caso não haja uma forma melhor de honrar o débito e não haja nenhum impedimento legal no processo para que isso ocorra, aí o bem ele poderá ser negociado por essa plataforma. Olha, eu também achei a iniciativa bem interessante porque o governo está usando de tecnologia para poder dar uma agilidade maior na realização da sua dívida ativa. É uma dívida ativa gigantesca e que, segundo a notícia, envolve créditos que já têm mais de 8.400 imóveis vinculados, dados em penhora e em garantia desses débitos. Resultado, a União está, através dessa ferramenta, querendo agilizar a venda desses bens para transformar isso em dinheiro. E a tendência é que isso, inclusive, seja ampliado com o passar do tempo, porque inicialmente esse aplicativo que vai funcionar como uma espécie de marketplace desses bens dados em garantia vai funcionar só para bens imóveis que foram penhorados nesses processos. Naquilo que diz respeito a bens móveis, isso vai ficar para uma segunda etapa, mas de uma certa maneira é um indicativo de que o governo vai lançar mão cada vez mais de recursos para dar uma maior liquidez para aqueles créditos que ele tem a receber. Receita Federal prorroga o prazo da declaração do imposto de renda. Declaração deste ano poderá ser enviada até 31 de maio de 2022. A Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2077, que prorroga para 31 de maio de 2022 o prazo de entrega da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda das pessoas físicas, da declaração final de espólio e declaração de saída definitiva do país. Apesar de ser uma notícia muito boa, tem muita gente que fica na expectativa de receber sua restituição, mas eu posso dizer, não se preocupe, apesar dessa prorrogação para entrega da declaração, os prazos para pagamento da restituição eles não foram alterados. Então o primeiro lote está previsto aí para o dia 31 de maio, o mesmo dia que é o prazo para entrega dessa declaração. Então aqueles que estão nessa expectativa podem ficar tranquilos que não teve nenhuma mudança no prazo para começar a serem restituídos aqueles que entregaram a declaração dentro do prazo. Receita e PGFN estimam que mais de 650 mil empresas vão aderir ao HELP. A adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, HELP,
foi liberada pela Receita Federal. Depois de mais de 30 dias de espera, o Comitê Gestor do Simples Nacional também decidiu prorrogar o prazo de adesão para 31 de maio para permitir que as empresas tenham tempo hábil para regularizar as dívidas. A expectativa é que mais de 400 mil empresas façam a adesão ao HELP pela Receita Federal, totalizando 8 bilhões de reais de débitos. Já pelo lado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, devem aderir 256 mil empresas e as negociações podem atingir a 16,2 bilhões de reais. Aqui tem um aspecto interessante que a edição do HELP, com toda a confusão que a gente já noticiou aqui em outros programas, era para ter sido publicada e sancionada até o final do ano passado. E acabou que a sanção ficou para janeiro e em janeiro o governo federal acabou decidindo vetar esse projeto integralmente. Nisso se instaurou uma confusão tremenda e algumas empresas ficaram como se tivessem sido excluídas do Simples, na expectativa de aderir ao HELP e poder voltar a ser consideradas optantes do Simples desde janeiro, com efeito retroativo. Só que esse efeito retroativo se esperava que não seria por um período muito grande, mas acontece que com o HELP sendo prorrogado, a adesão sendo postergada, algumas empresas chegam agora em maio com a exclusão do Simples registrada no sistema lá desde janeiro. E algumas delas, inclusive, sofreram retenções tributárias ao longo desse período e vão ter dificuldade de recuperar esses valores. Agora, apesar dessas confusões, Alexandre, a gente sabe que esses dados que a Receita traz e que a própria PGFN traz, eles são reais. Muitas empresas elas vão aderir a esse programa porque com certeza vai ter uma forma muito benéfica de quitar esse débito e não ficar em dívida com a Receita Federal do Brasil ou a própria PGFN. Algo que a gente espera que também aconteça para quem não é do Simples, o chamado PERT, esse programa de regularização de débitos para quem não é do Simples, que até hoje a gente viu que não saiu. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, tratando das principais normas editadas no mês de abril. E a primeira norma é a Solução de Consulta COSIT número 13 de 2022, que fixa o entendimento de que, no Simples Nacional, as receitas de promoção de vendas e de marketing direto são tributadas pelo anexo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. Com essa solução de consulta, a gente pode chegar a algumas conclusões. Se são atividades tributadas pelo anexo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, são atividades que não poderão ser executadas mediante cessão de mão de obra por empresas do regime simplificado de tributação. Então, inclusive com as mudanças promovidas pela própria Receita Federal do Brasil quanto ao conceito de cessão de mão de obra, as empresas têm que estar muito atentas para não correr o risco de estar irregularmente no Simples Nacional executando essas atividades. E também tem um aspecto importante aí que é a qualificação ou não desse tipo de serviço como um serviço profissional, já que ali no anexo 3º a gente tem uma lista de atividades que tem uma tributação mais favorável e o anexo 5º que tem ali uma série de alíquotas que são muito mais pesadas do que aquelas que a gente vê no anexo 3º. E a conclusão da Receita nesse contexto é de que o enquadramento não seria como outras atividades profissionais que são enquadradas lá no anexo 5º e que sofrem uma tributação tão pesada que às vezes inclusive nem compensa para a empresa permanecer no Simples Nacional. As próximas normas que vou trazer em conjunto são a Resolução CGSN número 168 de 2022, a Instrução Normativa da Receita Federal número 2078 de 2022 e a Portaria PGFN-ME número 3776 de 2022, que dispõe sobre o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP. Pois é, só agora em abril é que a gente teve a publicação da resolução e das outras normas complementares que trataram do HELP e regulamentaram. Inclusive houve uma demora de a Receita Federal liberar o próprio acesso ao portal ECAC, a essa função lá ou no portal ECAC ou dentro do portal do Simples Nacional, para as empresas fazerem a adesão.
E aí vários fatores influenciaram nisso, um deles inclusive aquilo que diz respeito às medidas de compensação dessa renúncia fiscal, na medida em que o HELP vai propiciar às empresas uma redução das dívidas tributárias. E aí, Gustavo, você tinha falado mais anteriormente e eu quero reforçar que muitas empresas devem aderir ao HELP, inclusive porque mesmo elas não tendo sido afetadas pela pandemia, se elas já tinham parcelamentos ordinários de débitos anteriores e elas querem se valer das reduções que foram oferecidas no HELP, elas vão poder fazer isso. Ou seja, acabou que o programa, com a formatação que foi apresentada, o programa vai atrair inclusive aqueles devedores que não estavam se valendo dos benefícios da redução, mas vão querer agora se aproveitar dessa redução que está diretamente relacionada à queda do faturamento no período março a dezembro de 2020, em comparação a março e dezembro de 2019. Inclusive, o prazo para adesão ao HELP é 31 de maio, houve essa prorrogação até o final de maio, e há uma grande outra vantagem, Alexandre, que inclusive aqueles débitos que são objeto de processos administrativos ou judiciais também poderão ser parcelados. Mas, obviamente, a empresa que desejar optar pelo parcelamento dessa dívida, que é alvo de alguma discussão judicial ou administrativa, ele vai ter que comprovar a desistência ou renúncia dessas ações. Então, como o prazo foi estendido e tem todos esses benefícios, eu creio realmente que muita empresa, optante pelo Simples Nacional ou que tenha sido excluída, mas que poderá também participar desse processo, vai ser muito grande. Portaria PGFN número 3714 de 2022. Prorroga os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal e no Programa de Regularização Fiscal de Débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, ambos no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Olha, eu não sei se vocês pensam da mesma forma, mas as últimas vezes que a gente chegou perto do prazo limite para adesão a esse programa de retomada fiscal, houve uma prorrogação. Parece que é na expectativa de que o PERT saia nesse meio tempo e as empresas tenham a possibilidade de escolher entre um e outro o que for mais benéfico. Mas eu não sei o que vai acontecer, o prazo realmente ele foi prorrogado e a gente espera que dessa vez seja realmente o prazo limite. É isso mesmo, Gustavo. E nesse caso a gente precisa lembrar que o programa de retomada fiscal também abrange débitos oriundos do Simples Nacional, mas algumas pessoas não atentam para o fato de que o PRF é só para débitos que já foram inscritos em dívida ativa da União. E por isso muitos optantes do Simples não podiam aderir a essa sistemática, porque tinham débitos que ainda estavam no âmbito, digamos, da Receita Federal. Apesar de que quando a gente fala de Receita Federal, a gente esquece que ali também tem débito do estado ou do município, dependendo da atividade da empresa. Então, de uma forma geral, o PRF ele era mais limitado, proporcionava, assim, a depender do caso, uma redução ali nos encargos para o optante do Simples, mas sem dúvida nenhuma, o HELP que chegou para as empresas do Simples é muito mais favorável, muito mais amplo, muito mais benéfico. Portaria Conjunta MPT-RFB número 2 de 2022. Prorroga o cronograma de implantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais, o E-Social, para o 4º grupo de obrigados. Olha, a gente pode dizer que os órgãos públicos pressionaram e conseguiram sensibilizar principalmente a Receita Federal e também o Ministério do Trabalho e Previdência sobre a necessidade de prorrogar a entrega desses chamados eventos periódicos, porque o E-Social, para quem é órgão público, já envolveu as primeiras etapas que foram cumpridas, mas a entrega da folha de salários com todas as informações previdenciárias, tributárias, realmente representa um desafio grande para algumas entidades públicas, até porque, vamos dizer, a concepção do projeto do E-Social foi voltada basicamente para o controle e apuração das contribuições para o regime geral do INSS, apesar de envolver ali também imposto de renda. Então vamos dizer que os órgãos públicos eles foram forçados a entrar no E-Social nesse projeto que inicialmente
não era pensado para quem é entidade pública e tem lá tantas peculiaridades na apuração dos seus tributos incidentes sobre a folha. Mas o fato é que a pressão ela indicou duas coisas, que a Receita Federal ainda tem alguma margem de flexibilidade e ela concede aí um prazo adicional para os órgãos públicos, mas o limite dela parece que chegou, porque ela só adiou por mais 4 meses. A partir do mês de agosto, as empresas começam a ter que entregar esses eventos periódicos, ou seja, todos os detalhes da apuração da sua folha de salários. Órgãos, autarquias e fundações de direito público também passam a ter que entregar. A minha impressão é a mesma, Alexandre, e era isso que eu ia dizer. Com essa pressão de que os órgãos não estão preparados e que precisam ainda mudar muitas coisas para conseguir entregar essa obrigação, um prazo a mais de 4 meses não me parece que é o que vai resolver o problema dos órgãos. Então a impressão que eu tenho é que a Receita falou assim, olha, eu vou conceder o seu pedido, mas como você disse, o meu prazo é até aqui, eu tenho essa flexibilidade, mas não quero postergar muito mais o início dessa obrigação. Então realmente foi para agosto, mas a gente espera que não haja mais nenhuma prorrogação nesse sentido. Exatamente, inclusive tem servidor público que até hoje tem a esperança de que a Receita Federal e os outros órgãos vão desistir de exigir essas obrigações dos órgãos públicos. Mas a gente fala que isso não faz o menor sentido, porque senão a base de dados da Receita Federal e da própria Previdência, lá do INSS, ficaria uma base completamente furada, porque teria informações de empresas privadas, empresas públicas, entidades sem fins lucrativos, e só faltariam as informações dos órgãos públicos. E aí, para a Receita Federal fazer controles de arrecadação, fiscalização eletrônica, seria impossível, porque um bom número de pessoas ali estaria fora dessa base. Por isso que a Receita Federal indicou que prorroga por mais 4 meses, dando um sinal de que esse é o último prazo. Não dá para a gente acreditar que vai haver um novo adiamento dentro de todo esse contexto. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais e administrativas sobre a matéria tributária, a seção de olho nos tribunais. Maioria no STF reconhece que sociedade de economia mista tem direito à imunidade tributária. Os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria para reconhecer, no âmbito do processo ACO 3410, o direito da Companhia de Saneamento de Sergipe à imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Aqui me parece que a gente está diante de uma decisão equivocada, porque o STF ele não leva em conta que uma sociedade de economia mista ela pode ser composta por uma maioria de capital do Estado, pode ser a União, um Estado federativo ou então um município. Mas a outra parte do capital ela pode ser composta inclusive por titulares de ações ou cotas que são particulares e são às vezes até investidores. Então esse raciocínio que a gente já viu se aplicar, por exemplo, à Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras, se não a primeira, a obter uma decisão favorável, sendo sociedade de economia mista, é uma decisão que ignora o fato de que um investidor particular pode estar se valendo de um benefício tributário que não está previsto na Constituição. Porque a Constituição, quando fala de imunidade para órgãos, autarquias e fundações de direito público. Então, para mim, é um exemplo de uma decisão que extrapola os limites da Constituição e mostra que o STF, mesmo beneficiando os contribuintes, ignora que a letra da Constituição precisa ser respeitada em primeira instância. E atropelar aquilo que está escrito na Constituição para legislar a respeito de imunidade tributária me parece um equívoco e cria um ambiente aí de muita insegurança em relação àquilo que os contribuintes e os próprios entes federativos vão pleitear no judiciário. Porque quem vai para o judiciário com uma tese como essa vai para uma aventura. E essa aventura pode ser favorável para o contribuinte, mas ela pode redundar em um prejuízo importante, significativo para o ente público que perde a arrecadação. STF decidiu que a autoridade fiscal pode anular atos feitos para dissimular tributo.
Em sessão virtual, o plenário do STF, por maioria, manteve a validade de dispositivo do CTN que permite à autoridade fiscal desconsiderar atos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Olha, aqui um aspecto interessante nessa decisão é que nem todos os ministros observaram nos seus votos aquilo que me pareceu ser mais sensato. A ministra Carmen Lúcia, ela pontuou sobre a necessidade de regulamentação do artigo 116 do Código Tributário Nacional, especialmente do seu parágrafo único, que prevê aquilo que a gente chama de norma anti-elisão. E por que é importante regulamentar? Porque de um lado a gente tem a autoridade fiscal que, ao desconsiderar a prática de atos que são lícitos e que tem como objetivo reduzir a incidência do tributo, precisa haver algum tipo de critério, algum tipo de filtro para que não haja abusos. Por outro lado, a posição de alguns ministros é no sentido de que só o judiciário teria competência para anular a validade desses atos, o que me parece também extremista demais em prol do fisco. Agora, em prejuízo do fisco, melhor dizendo. Agora, o equilíbrio ele poderia ser obtido justamente através dessa regulamentação. Se a gente tivesse uma lei estabelecendo os limites, até que ponto a autoridade fiscal poderia avançar para desconsiderar determinados atos, a gente teria ali um campo menor de subjetividade para a aplicação dessa norma anti-elisão. STF forma maioria para analisar a cobrança de ISS sobre cessão de uso de marca. Ministros também votam pelo reconhecimento da repercussão geral no tema ao julgarem a incidência do ISS na seção do direito de uso de marca. Olha, essa questão ela é muito interessante e para vocês entenderem um pouco mais o caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disse que não incide ISS na seção do direito de uso de marca, porque não se trata de uma prestação de serviço. Só que o município de São Paulo ele argumentou que essa decisão viola a própria Constituição, uma vez que o artigo 156, inciso 3º da Constituição diz que os municípios têm competência para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. O que me parece é que nessa discussão entre o município de São Paulo com a referida decisão é que alguns pontos eles precisam ser observados. O próprio STF já afastou a incidência do ISS em operações de locação e a diferenciação que o STF fez foi que nas locações há uma preponderância de uma obrigação de dar, enquanto que nos serviços uma obrigação de fazer. Nós já vimos o STF em algumas outras situações dizendo que em algumas operações que parecem se tratar de locação, envolvem uma série de serviços atrelados e por isso são serviços que podem sim estar sujeitos à incidência do ISS. Mas na seção de direito de uso de marca, pelo que eu estou entendendo, não há nenhuma outra obrigação de fazer atrelada a essa seção, a esse direito de aquela pessoa utilizar aquela marca. Então, me parece que o município de São Paulo, nesse ponto, está equivocado, porque a competência do município de instituir imposto tem que ser em possibilidades que são constitucionais e estão na Lei Complementar 116. Então, se o STF entender realmente que essa cobrança é inconstitucional, creio que deveria, Alexandre, que deveria haver uma mudança na Lei Complementar para tirar esse subitem que fala disso e aí realmente os municípios não poderiam mais cobrar o ISS sobre esse tipo de operação. Exatamente. E olha, os precedentes não são muito positivos. O STF já falou, por exemplo, que arrendamento mercantil, leasing, é prestação de serviço, ao contrário daquilo que defende uma boa parte da doutrina. E a gente tem também um precedente até mais recente que envolve o licenciamento de software. Apesar de que, a depender da configuração do fato, o licenciamento de um programa de computador ele tem uma feição mais próxima mesmo de uma prestação de serviço do que de uma compra e venda mercantil. Mas mesmo assim, apesar do voto muito extenso lá dos ministros que relataram essa ação, a gente não tem uma definição muito clara de algumas operações com programas de computador para dizer que aquilo está plenamente e perfeitamente enquadrado
no conceito de serviço. O fato é que a gente tem aqui mais um precedente de algo que o STF vai ter que decidir nessa linha. Vai ter que dizer se o que vale é o que está na lei complementar ou se o que vale é a essência do conceito de prestação de serviço, que em tese a lei complementar deveria se ater somente a esse tipo de operação. Mas eu, assim como o Tribunal de Justiça de São Paulo, entendo que na seção de direito de uso de marca não há obrigação de fazer, não há justificativa para a incidência do ISS. Agora, pensando como município, enquanto a Lei Complementar 116 prevê essa possibilidade, enquanto estiver o subitem 3.02 trazendo aquilo como serviço sujeito à incidência do ISS, ele está no seu direito. Eu acho que se o STF tomar um sentido, decidir em sentido contrário a isso, deveria sim haver uma mudança na Lei Complementar para suprimir esse subitem de lá. Caso contrário, os municípios continuariam alegando que a hipótese de incidência está totalmente perfeccionada na lei complementar e isso daria o direito a eles de regulamentar a matéria e instituir um imposto sobre essa operação. STF decidiu que processo sobre incidência de ISS em planos de saúde não afeta seguro de saúde. Por meio de embargos de declaração, os ministros do STF esclareceram que a decisão tomada em recurso extraordinário no ano de 2016, julgado sob o regime de repercussão geral, que afirmou que as atividades realizadas pelas operadoras de planos de saúde estão sujeitas à incidência de ISS, não tratou da tributação dos seguros de saúde, apenas dos planos de saúde. Os embargos de declaração confirmam algo que a gente já vinha vendo que seria mesmo a tendência do STF decidir, de que é necessário fazer uma distinção entre seguro de saúde e plano de saúde, até porque os contratos de seguro eles não estão sujeitos à incidência do ISS, sejam eles seguros de vida, de automóvel ou seguros de saúde, eles são tributados pelo IOF. E nesse sentido, o STF apenas cuidou de esclarecer que aquela decisão tão importante para os planos de saúde não alcança os seguros de saúde, que são tributados pelo imposto federal. E um detalhe, a discussão mais importante aqui em torno desse processo foi no sentido de reconhecer o direito de os planos de saúde excluírem da sua base de cálculo os valores repassados para as clínicas e profissionais credenciados por eles, de maneira que o plano de saúde ganhou um direito, através de uma decisão do STF, de reduzir a sua base de cálculo. Isso foi também reconhecido na Lei Complementar 175, mas a Lei Complementar 175 mexeu também ali com outros aspectos relacionados a local de incidência do imposto e até hoje paira uma controvérsia sobre a sua aplicação e sobre os seus efeitos. Chegamos à última etapa do nosso programa dedicada a responder às perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. E a primeira pergunta é a do Tarcísio Barbosa. E ele nos questiona o seguinte: uma empresa optante do Simples Nacional é contratada por um órgão público para uma reforma. Exemplo, troca de piso, substituição de instalações elétricas, hidrossanitárias e lógica, pinturas internas e externas, reparação de telhado com substituição de algum madeirame e telhas, etc. Tudo isso é considerado obra ou serviço? A retenção é devida para qual situação? Tarcísio, essa sua pergunta é excelente e eu posso dividir ela em duas etapas. A primeira é entender que a retenção não é devida se a fonte pagadora, como você citou, é um órgão público. Por quê? Se você trata como obra, os órgãos públicos estão dispensados na contratação de obra. E se você entende que é um serviço de construção civil, a retenção também está dispensada, porque você diz que a empresa contratada é do Simples. E os serviços de construção civil são tributados pelo anexo 3º da Lei Complementar número 123. E por não serem tributadas pelo anexo 4º, a retenção está dispensada. Então eu posso te dizer, respondendo o primeiro aspecto, a retenção não será devida, ainda que você considere como obra ou como serviço, já que a empresa é do Simples Nacional. Agora, quanto a considerar tudo como obra ou serviço, entendendo que se trata de uma reforma,
O Código CNAE de reforma, lá no anexo 7º da IN 971 de 2009, diz que as reformas são classificadas como obra, e sendo obra de construção civil, e a empresa optante pelo Simples Nacional, como a fonte pagadora é um órgão público, a retenção está dispensada. Então, Tarcísio, resumindo a resposta, é uma obra de construção civil e a retenção, neste caso, não é devida. A próxima dúvida é do Adilson Afonso, e ele questiona se o fato gerador da retenção da contribuição previdenciária é a data da emissão da nota. Eu posso entender, então, que o evento dessa retenção deve ser enviado até o dia 15 do mês subsequente, antecipando para o primeiro dia útil, em caso de cair em sábado, domingo ou feriado? Olha, Dilson, o fato gerador da retenção do INSS que você está falando aqui, que é a data da emissão da nota fiscal, é a retenção do INSS nos pagamentos a pessoas jurídicas, quando a retenção incide nas prestações de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada. E aí é importante contextualizar para aqueles que ainda não sabem que quase todas as empresas já têm a obrigação de informar essas notas na sua EFD-REINF. A gente pode dizer que basicamente os órgãos públicos é que ainda estão fora dessa obrigatoriedade. Agora, tendo a nota fiscal sido emitida num determinado mês, a data limite para apresentar essas informações na EFD-REINF é realmente até o dia 15 do mês subsequente, e se o dia 15 do mês subsequente for um dia não útil, a gente antecipa para o dia útil imediatamente anterior. Então a sua presunção aqui de que esse prazo é até o dia 15, ele deve ser antecipado, está correta. A última dúvida é de Tailan Fagundes. Professor, os créditos de INSS oriundos de cessão de mão de obra poderão ser compensados com débitos de PIS e COFINS não cumulativos? Tailan, esses créditos de retenção de INSS, eles passaram a ser aproveitados para pagar esses débitos que a gente chama de fazendários, esses que são de competência da Receita Federal, mas não são destinados à Previdência, a partir da Lei 13.670 de 2018. Essa lei ela previu ali que para as empresas que já começaram a entregar o E-Social, essa compensação que foi apelidada no jargão da área tributária de compensação cruzada, ela passou a ser permitida. Mas é importante você observar que tanto o débito quanto o crédito precisam ser apurados posteriormente ao início da entrega do E-Social. Nós temos casos aqui de clientes, por exemplo, que obtiveram decisão favorável para recuperar o PIS e COFINS sobre o ICMS, decorrente daquela famosa tese do século. E esses créditos eles não podem ser utilizados para pagar débitos de INSS que foram apurados antes do início da entrega do E-Social por parte dessas empresas. Então é uma limitação que você deve estar atento para verificar se no seu caso cabe a chamada compensação cruzada ou não. Chegamos ao fim de mais um GTcast. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e pedir a você que curta esse conteúdo, que compartilhe com outras pessoas e não deixe também de postar os seus comentários. Agradeço também mais uma vez a presença de Gustavo Reis e Daniel Brasil. Excelente, mais um programa concluído. Espero que tenha agregado muito valor, muito conhecimento e nos vemos na próxima oportunidade. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Espero que essa edição tenha contribuído bastante com o conhecimento de vocês. Até a próxima. E a gente se encontra no próximo GTcast falando a respeito dos principais acontecimentos na área tributária que ocorreram no mês de maio de 2022. Até lá!